gente! Hoje nós damos continuidade ao nosso estudo de literatura. Vamos dar continuidade ao que nós estamos estudando, o realismo e o naturalismo. Nós iniciamos fazendo um estudo geral, tendo uma visão geral do que vem a ser o realismo e o naturalismo. Depois nós fizemos um estudo apenas do naturalismo e hoje nós começamos o estudo do realismo. E aí, para começar esse estudo realista, eu destaquei o principal representante do realismo português, que é Eça de Queiroz, e que vai ser o grande influenciador do principal representante do realismo aqui brasileiro, que vai ser Machado de Assis. Então, a nossa aula de hoje ela é uma aula voltada para o realismo e principalmente o realismo português, representado pelo mestre Eça de Queiroz. Nós vamos conhecer um pouco sobre as características literárias desse autor e sobre suas principais obras, que acredito que alguns de vocês já devem até ter ouvido falar, mesmo que ainda não tenham lido. Eu espero que prestem bastante atenção e que a partir dessa aula sintam vontade de ler algumas obras escritas por ele, por Eça de Queiroz. Vamos à nossa aula. O realismo português, ou seja, Eça de Queiroz, que é o autor que vai nos interessar hoje. Então, antes de trabalhar a obra de Eça, no geral, eu destaquei aqui mais uma vez, que eu destaquei lá na primeira aula sobre realismo e naturalismo, as características do realismo. E aí lembrar que o texto realista ele é marcado pelo objetivismo ou pela objetividade, então nada de sentimentalismo, nada de uso exagerado de descrição, de figuras de linguagem, eles vão diretamente ao ponto. Descrição e adjetivação objetiva, voltadas à capital real, como ele é, mulher não idealizada, mostrada com defeitos e qualidades, como eu já disse, a mulher realista ela vai ser totalmente diferente da mulher romântica. Amor e outros sentimentos subordinados aos interesses e conveniências. Herói problemático, cheio de fraquezas, manias e incertezas, ou seja, é o herói da vida real, é o homem que tem defeitos, é o homem que tem incertezas, é o homem inseguro que o realismo vai trazer, mostrando essa visão real da sociedade. Narrativa lenta, acompanhando o tempo psicológico. Personagens trabalhados psicologicamente e universalismo. E aí uma atenção toda especial a esses personagens trabalhados psicologicamente. No realismo, diferente do naturalismo, eles não vão trabalhar o comportamento dos personagens, eles vão trabalhar isso aqui, o que levou ele a chegar àquele comportamento. Então, é uma análise psicológica e não uma análise comportamental dos personagens que nós vamos encontrar nos textos realistas. E aí hoje, nossa aula, como eu disse, se é do realismo português, é uma aula voltada para o grande mestre chamado de Eça de Queiroz. Então, eu trouxe um pouco sobre a sua vida, para depois nós estudarmos as características literárias e fazermos um resumo das 3 principais obras realistas escritas por Eça de Queiroz, que assim como Machado de Assis, iniciou no romantismo e posteriormente partiu para ser um autor realista. Eça de Queiroz, que nasceu em 1845 e faleceu em 1900, é considerado o mais importante ficcionista do realismo português e um dos maiores em língua portuguesa. Talentoso, exerceu influência não só sobre escritores portugueses ao longo da primeira metade do século XX, mas também sobre as literaturas brasileira e espanhola. Ao estudar Direito na Universidade de Coimbra, ligou-se ao grupo renovador chamado Escola de Coimbra. Responsável pela introdução do realismo em Portugal, Eça não participou diretamente da questão Coimbra. E essa questão Coimbra foi um tipo de manifestação onde alguns artistas eles vinham combater o que era o romantismo. Da questão Coimbra, em 1865. Ele não participou diretamente da questão Coimbra, em 1865. A polêmica em que jovens defensores de novas ideias literárias, artísticas e filosóficas, liderados por Antero de Quental, se defrontam com os velhos românticos,
ultrapassados e conservadores, liderados por Visconde de Castilho. Então, era como se fosse uma guerra literária, né, em que nós tínhamos, de um lado, esses jovens que vinham com as ideias realistas e, de outro, aqueles que defendiam as ideias românticas. E aí, essa questão Coimbra era uma disputa literária entre eles. Eça de Queiroz é o representante maior na prosa realista em Portugal. Grande renovador do romance, abandonou a linha romântica e estabeleceu uma visão crítica da realidade. Afastou-se do estilo clássico, que pendurou por muito tempo na obra de diversos autores românticos. Deu à frase uma maior simplicidade, mudando a sintaxe e inovando na combinação das palavras. Evitou a retórica tradicional e os lugares comuns. Criou novas formas de dizer, introduziu neologismos e, principalmente, utilizou o adjetivo de maneira inédita e expressiva, ou seja, diferentemente dos românticos que usavam o adjetivo apenas para qualificar seus personagens, Eça de Queiroz passou a utilizar os adjetivos também para mostrar o lado mais vil, né, o lado mais real, em que os românticos escondiam dos personagens criados por ele, né, quebrando assim com essa ideia de idealização. E aí vem as principais obras escritas por ele: O Crime do Padre Amaro, O Primo Basílio, O Mandarim, A Relíquia, Os Maias, Uma Campanha Alegre, A Ilustre Casa de Ramírez, Correspondência de Fradique Mendes, Dicionário de Milagres, A Cidade e as Serras. Vejam que 3 delas estão destacadas em negrito: O Crime do Padre Amaro, O Primo Basílio e Os Maias. Por quê? Porque são as 3 principais obras realistas produzidas por Eça de Queiroz. Então, eu deixei em negrito para que vocês não esqueçam o nome dessas obras. E aí, essas 3 obras, elas foram obras extremamente polêmicas, porque elas criticavam instituições sociais muito fortes, né? O Crime do Padre Amaro, ele fazia uma crítica muito forte a membros da Igreja Católica. Os Maias, vocês vão ver que faz uma crítica muito forte à família, que era vista como uma instituição perfeita dentro da sociedade romântica. E o Primo Basílio faz uma crítica ao casamento, né, trazendo o adultério como principal temática. Então, Eça de Queiroz, quando ele surge, né, em meio ao romantismo, trazendo essas obras, é como se ele tivesse um objetivo ali de chocar a sociedade a partir do que ele cria. Então, vamos conhecer um pouco essas 3 obras de Eça de Queiroz. A primeira se chama O Crime do Padre Amaro. Então, vou fazer uma leitura do resumo e, a partir dele, a gente vai dando as explicações necessárias. A obra tem como espaço a cidade de Leiria, em Portugal. José Miguel, o pároco da cidade, faleceu. Com a chegada de um novo pároco, Amaro é recebido por uma das famílias da cidade. Então, Amaro, ele vai lá para essa pequena cidade de Leiria ficar como pároco. Na pensão de Dona Joaneira, ele se envolve com a filha dela, a jovem beata de 24 anos, Amélia. Todavia, o noivo de Amélia, João Eduardo, começou a sentir ciúmes, pois nos encontros que haviam na casa, a jovem e o padre começavam a trocar olhares. O que é que acontece? Ele, o padre, vai para a cidade e começa a ter contato também com outros padres. E percebe que esses outros padres pregavam uma coisa e faziam outra, Ou seja, eles pregavam lá toda a religião, traziam a questão do celibato, mas à noite eles se envolviam com mulheres. E aí Amaro, ele conhece Amélia, que era uma jovem beata, ela frequentava constantemente a igreja, ela dava aula de catecismo e era namorada, ela estava prometida a um outro homem, que era João Eduardo. Só que o padre ele começa a se interessar por Amélia e Amélia por ele. E os dois começam a trocar muitos olhares publicamente, o que faz com que o noivo dela, o namorado dela, o pretendente dela, ele fique enciumado. Diante disso, João publica no jornal da cidade um comunicado intitulado Os Modernos Fariseus. Ele escreve sobre a pretensão do padre Amaro de Cônego Dias em relação à quebra do celibato. Ou seja, ele faz
O manifesto, ele escreve um manifesto, né, um comunicado, que se chama Os Modernos Fariseus, e faz uma crítica ao comportamento dos padres, destacando o padre Amaro e dizendo que esses padres eles têm relacionamento com mulheres. E aí, por causa disso, é claro, né, ele é, assim, esculachado, vamos dizer, pela sociedade, porque ele está criticando aquela parte do clero que era tão importante ali na pequena cidade. Por fim, o noivo enciumado dá-lhe um soco, e aí ele fica desempregado, né? A cidade toda fica contra João Eduardo, porque ele faz isso com o padre, dizendo que não tem nada a ver, já que o padre está ali para ajudar a cidade, que ele está com ciúme sem necessidade. E aí João Eduardo resolve ir embora e vai morar no Brasil, já que a cidade inteira estava contra ele e a favor do padre Amaro. Ao perceber a paixão, que cada dia crescia mais, os amantes resolvem se encontrar às escondidas. Com medo das pessoas descobrirem a relação, Amaro muda de casa. E aí Amaro sai da pensão de Dona Joanita, né? Vai morar em um outro lugar e os dois começam a se encontrar escondido cada vez mais. Todavia, o sentimento dele por Amélia era tão grande que o leva a repensar sobre a sua vocação. E aí, na verdade, Amaro ele não tinha uma vocação de ser padre, né? Ele e a sua mãe, ela tinha condições financeiras baixas e a família para a qual ela trabalhava foi uma família que incentivou Amaro a ser padre, que pagou os seus estudos e ele acabou sendo levado para aquela vida de padre. Ele não tinha uma vocação de ser padre, mas ele estava ali como uma forma, né, de pagamento àqueles que incentivaram e pagaram os seus estudos. E aí ele repensa sobre essa vocação dele, até pensa em desistir, mas depois ele vê que não pode fazer isso. Com o envolvimento carnal deles, Amélia fica grávida, né, como já se esperava, do padre Amaro. Dona Josefa, irmã do cônego, acompanha a jovem ao interior, porque o cônego da cidade, que se envolvia também com outras mulheres, sabe de toda a situação e diz o seguinte, a gente vai pegar Amélia e vai mandar a Amélia para o interior até que ela consiga, né, terminar essa gestação, ou seja, até o bebê nascer e aí ninguém vai perceber a sua barriga. E aí, padre Amaro concorda e Amélia também. E Dona Josefa, que é irmã do cônego, vai junto com ela. Acompanha a jovem ao interior. A ideia central era fugir da sociedade enquanto esperava o bebê nascer. Quando a criança nasce, Amaro entrega o filho a uma família que tinha fama de matar os bebês. Então, Amaro, né, com a orientação do cônego, o que é que ele faz? Ele diz, eu não posso estragar minha carreira de padre, né? E eu não posso assumir um filho, já que eu sou um padre. Então, quando o bebê nasce, assim que o bebê nasce, ele retira esse bebê de Amélia e leva esse bebê para uma família, né, que já tem a fama de dar sumiço, ou seja, de matar os bebês. Nesse inteirinho, o filho do casal some, porque Amélia vai atrás da criança e não consegue encontrar mais, e desconfiam que esteja morto. Triste e incapaz de ficar longe de seu filho, Amélia falece, ou seja, como se fosse uma morte por depressão, porque mataram o filho dela. Após o ocorrido, Amaro resolve deixar a Leiria, mas não abandona sua profissão. E aí a obra termina, né, mostrando que se passaram alguns anos, e aí Amaro ele encontra com o cônego, se não me engano, acho que é, com o cônego que pergunta, e aí, Amaro, como é que você tá? Né? E ele dá uma resposta como se dissesse mais ou menos, a vida continua e tudo passa. Né? Então, a maior parte das pessoas, ao ler essa obra, fica com ódio mortal de Amaro. Só que nós precisamos compreender que nós estamos falando de uma obra realista e que, diferente do romantismo, o realismo ele traz esse final que não precisa ser feliz, não precisa ser perfeito, tendo em vista que na vida real nem tudo termina de uma maneira feliz e perfeita. E aí vem a segunda obra, que é Os Maias. E aí Os Maias faz uma crítica muito forte à instituição da própria família. Né? Diz o seguinte, Os Maias se passa em Lisboa, na segunda metade do século XIX. Em outono de 1875, Afonso da Maia, um homem nobre e rico proprietário que se instala no Ramalhete, Afonso da Maia é casado com Maria Eduarda Runa, com quem tem um filho, Pedro da Maia.
Pedro da Maia tem uma romântica e religiosa educação, extremamente protecionista. Muito apegado à mãe, ele se vê inconsolável após a sua morte, até que conhece Maria Monforte, a filha de um negreiro, que seria um traficante de escravos. Afonso da Maia não aceita o romance do filho com Maria Monforte, mas eles se casam mesmo assim. O casamento resulta no nascimento de 2 filhos, uma menina e um menino. Então vejam que Pedro passa por cima de toda a família para casar com Maria Monforte. Ele acaba, casando com Maria Monforte, mesmo sem a aceitação do seu pai, que é Afonso, e nesse casamento nascem 2 filhos, um menino e uma menina. Um tempo depois, Maria Monforte, que era uma mulher bem à frente de seu tempo, o que é que ela faz? Se apaixona. Então, Maria Monforte se apaixona por Tancredo, que era um principal napolitano acolhido por Pedro da Maia, após feri-lo acidentalmente. Ou seja, Pedro, ele acolhe Tancredo, e ao acolher Tancredo, depois que ele sofre um acidente, Maria, sua esposa, Monforte, se apaixona por Tancredo e foge com ele. Ali está um principal, mas é um príncipe, desculpem. E foge com ele para a Itália, levando somente a menina. Então, ela deixa o menino com Pedro e leva apenas a menina. Após descobrir a fuga da amada, Pedro da Maia não suporta o abandono e se suicida. O filho, Carlos, é entregue aos cuidados do avô, Afonso, aquele que não queria o casamento. Então, Afonso, ele fica incumbido de criar o seu neto, já que o seu filho cometeu suicídio, porque a mulher que ele amava o trocou por outro e levou a sua filha junto. Carlos da Maia é criado pelo avô, que o manda para Coimbra cursar medicina. Após se formar, Carlos retorna ao Ramalhete como médico e abre um consultório. No seu regresso a Lisboa, Carlos se rodeia por amigos intelectuais e da burguesia. E aí ele é um homem muito bem quisto na cidade, por ser médico, por ser de uma família que tem boas condições financeiras. Ele abre o consultório dele e é constantemente procurado, principalmente pelas pessoas que têm uma condição financeira melhor na cidade. Um dia, Carlos conhece e se encanta pela Madame Castro Gomes, que julgava ser mulher de Castro Gomes. Mesmo assim, Carlos tenta se aproximar dela sem êxito, até que recebe o chamado da Madame para atender a sua governanta, que estava doente. E desde então, Carlos passa a visitar frequentemente a casa e se envolve com ela. Então, ele vai atender a governanta, ele já tinha, não posso dizer um sentimento, mas um desejo por essa senhora. E aí, à medida que ele vai fazendo as visitas para curar a governanta, ele se envolve com essa senhora. Amantes, Carlos e a Madame passam a se encontrar em uma casa na Quinta dos Olivais, que ele comprou para os encontros, e assim ele passa seu tempo entre Ramalhete e o consultório e na Quinta dos Olivais com ela. Castro Gomes, o brasileiro com quem julgava que a Madame era casada, descobre o caso dela com Carlos e resolve procurá-lo. Ele conta que ela não é sua esposa, e sim a sua amante, porque ele era casado com outra mulher e ela era apenas a amante dele. Então, ela não tinha nenhum compromisso sério com ninguém. Isso deixa Carlos um pouco mais tranquilo. Assim, não tinha problema em eles continuarem se encontrando, até que um dia aparece um viajante com documentos direcionados para Maria Eduarda, o verdadeiro nome da Madame Carlos Gomes. Senhor Guimarães traz consigo um cofre, alegando que pertencia a Maria Eduarda. O cofre se tratava da herança que a mãe tinha deixado para ela. Além de documentos que comprovavam a riqueza e a garantia do parentesco entre Maria Eduarda e sua suposta mãe, Carlos descobre que a mãe de Maria Eduarda era Maria Monforte, ou seja, a sua mãe também. Então, Maria Eduarda era sua irmã, que ainda na infância foi embora com a mãe para a Itália. E sua mãe, que tinha fugido com o príncipe napolitano e abandonado ele e seu pai, ou seja, ele e Maria Eduarda eram irmãos.
Contudo, ele não aceita a informação e continua com a relação incestuosa. Ou seja, ele resolve, mesmo sabendo que ela era a irmã dele, ele resolve não contar a ela e continuar tendo relacionamento com a irmã, já que ele estava apaixonado e gostando da situação em que estavam vivendo. Com Maria Eduarda, que não sabia do parentesco. Seu avô, Afonso da Maia, descobre a prática do incesto pelo neto e morre de desgosto, que aí fala de desgosto, mas era como se fosse uma depressão profunda. E quando Maria Eduarda descobre, agora que ela é rica, porque ela recebeu a herança da mãe, vai embora para Paris e lá se casa. Para esquecer o ocorrido, Carlos resolve rodar pelo mundo. Após 10 anos, ele retoma Portugal e se reencontra com amigos. E aí, mais uma vez, um final que ninguém esperava, onde ela vai embora, casa com outro homem, ele viaja, depois volta a Portugal, como se nada tivesse acontecido, ou seja, como se a relação dele com a irmã, a relação de incesto, não tivesse sido nada. É assim que termina essa obra. E aí, para finalizar, vem o Primo Basílio, que eu posso dizer que das 3 obras, acaba sendo a obra que mais se destaca, porque foi a obra que mais teve adaptações para cinema e televisão. E aí o Primo Basílio, ele vai fazer uma crítica ao casamento enquanto instituição social, trazendo à tona o adultério como principal temática. E diz o seguinte: Jorge e Luísa formam um casal pertencente à burguesia de Lisboa. Convivem com um círculo de amizades, formado, entre outros, pelo conselheiro Acácio, homem apegado a convenções sociais, Dona Felicidade, que nutre uma ardente paixão por ele, e Sebastião, o melhor amigo de Jorge, desde criança. Então, Sebastião é quem se destaca aí desses personagens como melhor amigo de Jorge. Ao longo da história, quando você começa a ler, você acha que Luísa, ou Luizinha, como ela era chamada, é uma mulher do romantismo, porque a descrição dela é intensa, é uma descrição de pele clara, delicada, então faz toda uma descrição como se ela fosse uma mulher pertencente ao romantismo. Jorge parte para uma viagem de trabalho. Durante sua ausência, Luísa recebe a visita de um antigo namorado da juventude, seu primo Basílio, residente em Paris. Ou seja, Jorge sai para viajar, ou para trabalhar, ele trabalha viajando, e aí Luísa, que não fazia nada, vivia o tempo todo entre leituras, piano, crochê, observar o que as empregadas faziam na casa, ela tem uma vida extremamente ociosa. Até que aparece Basílio, o seu primo, que há muito tempo ela não via e que tinha sido seu namoradinho da adolescência. Admirado com a beleza da moça, Basílio envolve Luísa em um jogo de sedução, que faz com que ela se imagine vivendo uma das aventuras amorosas de suas leituras românticas. Ou seja, Luísa, quando encontra Basílio e ele começa a falar da vida dele, ela começa a imaginar que ele é uma espécie de príncipe encantado, já que ela lia bastante. E se imaginar também vivendo uma aventura romântica que ela não vivia com seu marido. Era aquele casamento por conveniência e que os dois não tinham esse sentimento exagerado. E o desejo carnal, o desejo sexual, praticamente não existia. Era como se fosse apenas uma obrigação. Eles se tornam amantes, passando a trocar bilhetes e cartas de amor. Luísa encontra estímulo na amiga Leopoldina, que era uma mulher casada e colecionava casos extraconjugais. Então, Leopoldina era uma amiga de Luísa que Jorge não aprovava essa amizade, porque todo mundo sabia que ela tinha vários casos extraconjugais. Toda a movimentação da casa é observada pela governanta Juliana, sempre às voltas com planos de enriquecer rápido. E aí Juliana merece um destaque todo especial. Ela era a governanta da casa, mas ela odiava todas as patroas. A vida toda Juliana trabalhou nas casas, como governanta, como empregada doméstica, e sempre nutria um ódio imenso pelas patroas, porque as patroas tinham tudo aquilo que ela não poderia ter. Então ela vivia bolando planos para enriquecer rápido e se vingar de suas patroas. Então ela observava constantemente o comportamento da casa. Para escapar
das desconfianças dos vizinhos, o casal de amantes passa a se encontrar em um quarto, alugado nos subúrbios de Lisboa. A despeito da decrepitude decadente do lugar, chamam-no de paraíso. Ou seja, Basílio, ele aluga um quartinho, uma espécie de pensão, onde ele e Luísa se encontram praticamente todas as tardes, né? E os dois chamam o lugar de paraíso. Ali vivem tórridas cenas de amor. Então, são cenas pode ser bem quentes para a época, porque Luísa, que não tinha, né, esse comportamento sexual mais leviano com seu marido, ela aprende com Jorge. Ela aprende com Basílio. E aí Basílio faz com que Luísa ela se transforme em uma outra mulher, praticamente. Luísa percebe o esfriamento na paixão de Basílio, que passa a lhe tratar com certo desprezo. Ou seja, depois de um tempo, Basílio já começa a não ter mais interesse por Luísa. Juliana se apodera de algumas cartas trocadas entre os amantes, né? Jorge sempre mandava cartas para Luísa e Luísa escrevia cartas para ele também. Jorge não, Basílio, desculpa, estou trocando constantemente. E Luísa também. E aí Juliana pega algumas dessas cartas e é o plano de vingança que ela precisava para enriquecer e se vingar de sua patroa. E aí passa a chantagear a patroa. Luísa expõe um plano de fuga a Basílio, mas esse se recusa a segui-lo e retorna a Paris. Então Luísa se vê desesperada porque Juliana está ali com suas cartas, a chantageando o tempo todo, pedindo um dinheiro que ela não tem e a proximidade de Jorge voltar do seu trabalho. Então Luísa vai até Basílio, procura Basílio e diz: vamos fugir junto. Basílio diz que isso é desnecessário, né, que ela está sendo precipitada, e ele volta para Paris e deixa a Luísa lá sozinha, né, com Juliana o tempo todo ameaçando entregar o romance dos dois. Jorge chega da viagem e Luísa continua a sofrer o assédio de Juliana, que exige uma grande quantia em dinheiro para devolver-lhe as cartas. Para conter seus ímpetos, Luísa se vê obrigada a conceder à empregada uma série de privilégios. Presenteia-lhe com seus vestidos, deixa seu quarto mais confortável e chega até mesmo a substituí-la em alguns serviços domésticos, sempre às escondidas do marido. Então, Juliana ela começa a ameaçar Luísa de uma forma, né, que Luísa precisa ganhar tempo até conseguir dinheiro e resolver a situação. Então, Juliana diz: eu não vou lavar o banheiro, lave você. E Luísa vai lá e lava. Luísa pega suas roupas da Juliana, né? Melhora o quarto de Juliana, mas Juliana o tempo todo lhe cobra o dinheiro ou mostrará as cartas ao seu marido. Jorge se apercebe do que acredita ser desprezo de Juliana pelo trabalho e resolve demiti-la. E aí Luísa faz de tudo para que ele não a demita. Juliana exige o dinheiro da chantagem e Luísa apela então para Sebastião. Lembra que eu falei no começo da história de Sebastião, que era um amigo de Jorge de infância? E aí Sebastião, ele era um amigo de Jorge, feito um irmão, né? Ele queria muito bem de Jorge. E aí Luísa, se aproveitando disso, procura Sebastião e conta a Sebastião tudo o que aconteceu. Sebastião disse: não, eu não quero ver Jorge sofrendo por descobrir, né, que foi traído pela esposa. Deixa que eu vou resolver a situação. Então ele pede apenas para que Luísa organize uma espécie de jantar e saia com Jorge de casa, que ele vai resolver a situação no período da noite. Ele escuta toda a história do adultério e fica horrorizado, mas resolve ajudar a amiga. Vai até a casa de Jorge em um momento em que Juliana está só e, com ameaças de prisão, obtém as cartas. Então ele começa a ameaçar a Juliana, que, é claro, fica com medo. Juliana, vendo escapar-lhe o sonho de enriquecer, né? Juliana tem uma síncope e morre. Ou seja, Juliana entrega as cartas a Sebastião e morre estribuchando no chão de tanta raiva, porque ela ali perdeu toda a oportunidade dela de se vingar da patroa e ainda ganhar um dinheirinho. Sebastião entrega as cartas a Luísa. Luísa, depois disso, adoece. É como se ela tivesse ficado com um remorso imenso e desse remorso surge uma espécie de depressão, na qual ela tem febre e passa constantemente a ter crises, né? Crises nervosas. Jorge apanha, em meio à correspondência, uma carta de Basílio. Imaginando que a causa da doença da esposa seja algum problema familiar, de cujo conhecimento ela o poupa, Jorge abre a carta. Nela, Basílio relembra os bons momentos passados no paraíso.
Quando a esposa melhora, Jorge lhe mostra a carta de Basílio. Luísa sofre um choque e, alguns dias depois, morre. E aí, na morte de Luísa, né, depois da morte de Luísa, né, no enterro dela, existe uma cena de total hipocrisia, porque na cena, né, Sebastião, o conselheiro Acácio, todos, e principalmente Sebastião, que sabia de toda a história, faz um belo discurso falando de quão dedicada e boa esposa era Luizinha, né, sabendo de tudo que Luizinha aprontou com o seu marido, que resultou, na verdade, na morte dela e na morte também de Juliana. E assim termina a história, né? Ainda faz mais uma referência ao próprio Basílio, que volta a Portugal, e quando ele chega a Portugal, alguém ele pergunta da sua prima e descobre que ela morreu. E aí ele apenas lamenta por não ter com quem se divertir na sua visita a Portugal. E assim termina a história do primo Basílio. Espero que vocês tenham compreendido bem, né, quem é Eça de Queiroz, as características de sua obra e essas 3 principais obras. Quem puder ter contato com essas obras por meio de leitura ou por meio de filme é muito importante. Eu sei que há o filme do Primo Basílio, é muito fácil de encontrar na internet. O Crime do Padre Amaro também. Os Maias, né, nós temos os livros, resumos e tem uma série que foi inspirada também nessa obra. Certo, gente? Então, espero que tenham compreendido direitinho e até o nosso próximo encontro.